Assim, por favor, Vinícius. Então, boa noite, pessoal. Estamos retomando aqui o nosso simpósio internacional de Mariologia e nessa etapa final foi pensada, depois dessas 4 conferências maravilhosas, a gente vai fazer agora uma, uma apresentação, uma breve apresentação sobre o andamento das pesquisas em Mariologia, ok? Por que isso é importante? Porque na Mariologia a gente também pesquisa. Então, não tudo que se estuda, além dos simpósios, dos congressos, tem uma parte disso que são as pesquisas. E as pesquisas, elas são, eu diria, o motor da Mariologia, né? Então, vocês vão conhecer agora 4 pesquisas diferentes do Laboratório de Mariologia. A nossa sistemática será a seguinte: cada um de nós do laboratório vai apresentar a sua pesquisa entre 15 a 20 minutos. Você vai guardar a sua pergunta, o seu comentário. Depois das 4 apresentações de pesquisa, a gente vai abrir para o debate. Porque se é uma pesquisa, o mais aguardado é o debate, porque o debate de vocês, as opiniões de vocês, sejam elas quais forem, para os pesquisadores, elas são muito importantes. Então, esse é o momento que você vai poder participar do laboratório de Mariologia com a sua opinião sobre essas 4 pesquisas que estão em andamento, tá bom? Essa é a nossa programação. E lá vamos ter depois o intervalo e às 20 horas a gente encerra com mais 2 comunicações também imperdíveis, assim como no dia de ontem, tá? Mas esse momento agora é para o debate. Tudo bem? Então, nós somos 4 pesquisadores em Mariologia aqui no laboratório. É um grupo de pesquisa do PPG de Teologia da PUC-RS, só que nós somos 3 pesquisadores do PPG de Teologia da PUC-RS e uma pesquisadora. Eu nunca sei o teu PPG. Fala para a gente aí, ô, Poliana. É PPGSA, que é Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, aqui da UFPA, Federal do Pará. O FPA. O FP? UFPA. Tá. Então, assim, então temos aqui 3 do Rio Grande do Sul e um no Pará, então 4 pesquisadores. E vocês vão ver que são pesquisas bastante é, heterogêneas e complementares. Tá bom? Então, sem mais delonga, eu vou começar a apresentação da minha pesquisa. E ao começar essa apresentação, é, a gente vai dar início a essa sistemática. Quero começar. A minha pesquisa tem o tema O Dar-se Existencial de Maria de Nazaré. E eu quero trazer alguns incômodos para vocês, porque a vida não é cômoda, tá? Eu sou um leigo, pai de família, 5 filhos. Vocês viram que o meu cenário ainda agora era outro, estava no trabalho. Sou um gestor digital, tenho meu trabalho e sou apaixonado por teologia. Então, fiz teologia, graduação, o mestrado, e depois de 2 anos fazendo o doutorado em teologia, no ano passado, este que vos fala, eu entrei numa crise, a chamada crise existencial. É lógico que ela não tinha a ver com a Mariologia apenas, com também eu passei alguns meses numa situação de burnout, de muita pressão, foi muito importante o tratamento que eu fiz, mas uma crise que também atingiu a Mariologia, tá? E a pergunta que eu me fiz nesse momento do ano passado, depois de 2 anos de doutorado, foi o seguinte: para quem a gente escreve esses artigos? Quem se importa
com a mariologia de gabinete que a gente produz. Então, o que a minha mariologia muda a vida das pessoas? Porque se é só pelo título, se é só pela pesquisa, isso não faz mais sentido para mim. E nesse processo de recuperação medicamentosa, com acompanhamento terapêutico, uma das coisas que muito me ajudou nessa recuperação foi a logoterapia, ter encontrado a análise existencial de Viktor Frankl, né? Falando sobre o sentido, né? Em busca de sentido. E aí eu comecei a me perguntar, já no ano passado, qual o sentido da Mariologia, qual é o sentido da vida de Maria de Nazaré. Por quê? Tem duas expressões que eu trago desde a minha graduação em teologia, que, assim, para mim elas são importantíssimas. Essas duas expressões que eu cunhei, que para mim elas são chave de leitura para qualquer pesquisa mariológica, é assim, ó. A vida de Maria de Nazaré, ela teve concretude existencial e densidade histórica. Para mim, são duas premissas. Por quê? Porque, às vezes, me parece que essa Maria que a gente fala, que a gente reza, ela não tem concretude existencial. É uma Maria que fica nas nuvens. É uma Maria. Colocaram asas em Maria. Uma Maria que bate asas, que tem asas, né? E uma Maria que não é humana, não tem concretude, é uma Maria etérea, meio Maria Fumaça. E eu não estou falando dos belíssimos trens Maria Fumaça de Minas Gerais. E além de não ter concretude existencial, não ter vida concreta, não tem densidade histórica. O que eu chamo de densidade histórica? Quando você junta água e terra, a terra decanta. Aquilo que é pesado desce. Então, a densidade histórica seria aquilo que faz parte da vida que desce. Aquilo que é sólido, é mais denso. E essa mariologia que a gente pratica e vê no Brasil, uma mariologia de mistura, uma mariologia, uma mistura que não permite que aquilo que é denso, aquilo que é, por exemplo, a mariologia bíblica, ela é densa. Você tem que descer na mariologia bíblica, tem que descer no detalhe do Magnífica, no detalhe da palavra grega que o evangelista usou, no detalhe. Então não dá para fazer mariologia sem viés bíblico, sem chão bíblico, porque o que é denso desce. Então, concretude existencial e densidade histórica já eram premissas que eu carregava como teólogo, como pesquisador. Então, quando eu passei por esse processo de recuperação, de burnout e de encontro com a logoterapia, eu entendi que a gente só consegue avançar se algo fizer sentido para nós, se eu descobrir esse sentido, tá? E aí eu passei desde a metade do ano passado e ao longo de todo esse ano, passei num período sabático de vasculhar a Mariologia e de perguntar, de tentar me encontrar com essa Maria de Nazaré e perguntar para ela quem você é. Quem você é? Isso me gerou um novo olhar sobre a vida de Maria. E eu cheguei à conclusão, eu que dou conferências nos congressos de Mariologia, e tem pós-graduação, mestrado, que eu não conhecia a Maria de Nazaré. E falo para vocês, nós não conhecemos a Maria de Nazaré. A gente conhece uma ideia de Maria, mas que não é a Maria de Nazaré. E talvez ela não possa ser conhecida na sua densidade plena, na sua concretude. Claro que não, porque os evangelhos não foram escritos para falar de Maria de Nazaré. Mas alguma coisa de Maria de Nazaré
eu preciso conhecer, eu preciso encontrá-la para perguntar para ela o que fez sentido para ela, tá? Existencialmente falando. E aí, tem 3 categorias na Mariologia que, para mim, precisam ser revisitadas e que eu estou revisitando com esse novo olhar: mulher, mãe e discípula. A categoria, talvez mais fácil de revisitar, é a mãe. Embora a gente idealize uma maternidade em Maria, que não foi assim, pode não ter sido assim, essa maternidade tranquila, essa maternidade, sabe, essa maternidade retilínea. Mas além de mãe, uma outra categoria é do discipulado, e graças a Deus, a Igreja Latino-Americana startou esse processo em Aparecida como vocês viram, com o protagonismo do cardeal Bergoglio e depois Papa Francisco, de buscar enxergar essa igreja discípula, essa igreja missionária, essa igreja em saída. Então, de algum modo, também nos nossos congressos, pesquisas, o discipulado de Maria apareceu. Agora, a mulher Maria, ainda precisa ser descoberta. E aqui, já passados 7 minutos, 7 para 8 minutos, preciso tocar num ponto delicado com vocês, se vocês me permitem. Essa Maria que está nos nossos livros, esta Maria que está nos nossos belíssimos artigos científicos, ela não é a Maria mulher de Nazaré. Não é, desculpa falar, e eu posso estar mexendo agora e sei disso, mas o laboratório é para isso, né? Laboratório você faz teste, você testa alguma coisa e depois não se tem certeza quando você testa, né? Essa é a ideia de laboratório. Mas me parece que a gente não consegue lidar com o feminino em Maria, com a sua feminilidade. A gente não consegue pensar na Maria menstruada. A gente não consegue pensar na Maria que queria sim se casar. Mas alguma coisa fez com que ela alterasse o seu plano. É engraçado demais, né? Porque a gente fala da Sagrada Família de Nazaré, e de fato é uma referência para nós, mas como a Sagrada Família como referência para todas as coisas. E acreditem, para algumas coisas não são, não é. Não é da maneira imediata. Mediada, sim. Por exemplo, para a vida sexual dos casais. Como é que se apresenta? Como é que se apresenta? Como é que se fala? Quem fala sobre a sexualidade de Maria? Ou ela era sexuada? Ou ela não tinha sexualidade? Ou ela não era feminina? Ou ela não tinha sonhos? Ou ela não tinha desejos? Deus me livre, essa Maria Imaculada, ela não tinha nenhum sonho, ela nem pensava nisso. E aí nós vivemos numa sociedade rigorista que considera que a conjugalidade, a vida de casais, de leigos, o que os casais fazem à noite no quarto, isso é algo menos santo do que o que se faz, por exemplo, nas igrejas, em cima dos altares. E é tão sacramento quanto. Por isso, eu já vinha pesquisando há algum tempo a teologia do corpo de João Paulo II, que para mim faz muito sentido. Então, quando eu tive a minha crise, eu falei, faz sentido para mim pesquisar a teologia do corpo. Faz sentido para mim pensar nessa sexualidade de Maria, pensar em como essa Maria ela se comporta, o que fez. E aqui eu não estou questionando nenhum dogma, não, mas o que fez aquela menina de 13 anos e meio, numa localidade perdida de Nazaré, ter aquele impulso, ter aceitar e depois ver como é que fica? Porque foi isso que ela fez. Ela aceitou para depois ver como é que fica. E ela teve que ir descobrindo o que ele reservava ao futuro. Por isso que ela meditava e guardava no seu coração. Então, essa mulher, essa menina que virou mulher, que teve que lidar com a sua sexualidade
consagrada celibatária, fez uma opção celibatária, mas teve que conviver numa casa com um homem também que fez uma opção celibatária para nós sermos fiéis ao dogma, mas numa casa pequena teve que comer. Ela não teve um quarto para se preservar, para não deixar ser vista. Ela teve que dormir do lado de José. Não se fala nisso, não se pensa nisso. Ou vocês acham que essa mulher é uma deusa? Não. O que faz? A que ponto? O quão humana ela é? O quanto ela entendeu o que é a sexualidade? O que é a opção celibatária? E aí a teologia do corpo de João Paulo II vai dizer que para se entender o celibato precisa se entender a vocação esponsal, que é o dar-se. E aí teologicamente, eu recupero, na minha pesquisa, o dar-se existencial de Maria. Porque ela não se deu a José, mas ela se deu a uma existência, se deu a uma missão, se deu a um projeto, e esse dar-se, ele tem implicação trinitária, queridos. Tem uma implicação trinitária. Porque um erro nosso é achar que a Trindade é estática. A trindade imanente, a trindade ad intra e ad extra, a trindade imanente e econômica, elas estão se dando. É Deus que se dá. Existe uma dinâmica de entrega. Então, a teologia do corpo de João Paulo II fala dessa entrega do homem que se entrega à mulher, da mulher que se entrega ao homem. E essa entrega revela um modo de ser. Então, como essa mulher, existencialmente falando, se entregou a esse projeto. Esse é o dar-se existencial. E eu termino apresentando a vocês o escopo da pesquisa, como ela está hoje encaminhando. Então, nessa grande reviravolta que aconteceu. Que bom que eu encontrei um sentido para pesquisar. Deixa eu compartilhar. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no primeiro capítulo da pesquisa, eu falo da presença e silêncio de Maria nos Evangelhos, da sua tríplice jornada como mulher, mãe e discípula, um pouco do que eu falei, o amadurecimento humano de Maria, essa mulher madura, a vocação esponsal de Maria, né? Essa responsabilidade que é celibatária, a resposta existencial dela, que para mim é fundamental, descobrir esse tesouro, descobrir, explicar, justificar, defender Maria, porque, repito, a nossa Mariologia não serve para os nossos jovens. Se nós não conseguirmos explicar, existencialmente falando, como aqueles jovens se entregaram a um projeto de futuro, de eternidade. Hoje, nessa sociedade líquida que o Bauman falou, nada que é demorado demais perdura. E eles se entregaram a isso. Segundo capítulo, e aí eu trabalho a análise existencial, alguns conceitos da análise existencial do Frankl, né? A vontade de sentido, a liberdade interior, o sofrimento como via de plenitude, a abertura ao transcendente, o amor como resposta existencial e a singularidade e a autodoação. Na terceira parte, eu entro na teologia do amor, o corpo como linguagem do amor, o dom de si na virgindade esponsal, a unidade corpo-espírito na vocação ao amor, esponsalidade e fecundidade, né? Tem casais hoje, eu conheço, jovenzinhos que se casaram e estão tentando viver o casamento de José e Maria, porque a continência, segundo eles, a continência é uma predisposição para a santidade. Não entenderam nada do dar-se existencial da Virgem Maria e nem sacramento do matrimônio. E nem sacramento porque se não for consumado. Então, o dom de si na virgindade esponsal, a unidade corpo-espírito, esponsalidade e fecundidade, e Maria como ícone esponsal. E eu fecho a pesquisa falando dos fundamentos para uma Mariologia existencial, uma vida esponsal como paradigma existencial
Maria como modelo de maturidade humana, mulher madura, mulher que pensa, que toma decisão, essa mulher que sente da eclesiologia à escatologia marial e a resposta à crise existencial do século XXI. Então, esse é o escopo dessa pesquisa que, repito, faz sentido para mim. E chega uma hora, gente, que a gente tem que pesquisar e falar daquilo que faz sentido para a gente. Tá bom? E eu agradeço a atenção de vocês e passo agora a palavra já para o Padre Wellington. Não é isso, Padre Wellington? Padre Wellington Beleza. vai falar da pesquisa dele. Vou compartilhar aqui. Então, a minha pesquisa está em construção. Eu faço parte também do PPG, da PUC-RS. Estou fazendo doutorado. O meu orientador é o padre Rafael Martins Fernandes. E a minha pesquisa tem como título e tema Mariologia da Cruz, Maria Mãe e Discípula do Deus Crucificado. Então, aqui no título já remete à obra de Moltmann, né, O Deus Crucificado, que é uma obra clássica da teologia contemporânea. Então, a pesquisa, ela tem o intuito de promover um diálogo entre a teologia da cruz, que é uma teologia de matriz protestante, e a teologia marial, no intuito de estabelecer uma Mariologia da cruz, uma Mariologia a partir da cruz. E aqui a pergunta que permeia toda a pesquisa: como o exemplo de Maria de Nazaré pode favorecer uma reinterpretação do mistério do Deus crucificado para o ser humano de hoje? E a minha pesquisa, ela está organizada em 3 capítulos. O primeiro capítulo é uma retomada da teologia da cruz e um tema bastante caro para a teologia, a questão do sofrimento de Deus. Então, a teologia da cruz, ou estaurologia, como a gente encontra em algumas obras, ela é fundamentada principalmente nos evangelhos e nas cartas de Paulo. Ela ressurge expressamente, de maneira bem sistematizada, com Lutero. Lutero que elabora propriamente a expressão teologia da cruz na sua crítica à chamada teologia da glória, ali no embate ali medieval. E essa discussão sobre o sofrimento de Deus, a teologia da cruz, ela é retomada recentemente nas discussões sobre a chamada teologia da morte de Deus, que começa ali com a filosofia da morte de Deus. Um dos grandes expoentes é Nietzsche. E o tema do patos divino, do sofrimento de Deus, ele emerge na atualidade como também uma resposta ao enriquecimento metafísico da teologia clássica. Ou seja, o Deus imutável, ele é capaz de sofrer? Então, aqui, a teologia da cruz é uma resposta a uma ideia apática de Deus. Um Deus que não sofre é um Deus que não ama. Portanto, a teologia da cruz resgata esse Deus que é capaz de sofrer. Claro que não sofre como nós, né? Deus, no ser de Deus não há carência, né? Deus não sofre por carência, mas Deus participa, ou melhor, ele se envolve no sofrimento humano. A teologia da cruz, ela também transita em outros temas que nesse primeiro capítulo eu busco trazer. A teologia da morte de Deus, que eu já falei, a dimensão trinitária da cruz, a paixão de Jesus, ela é compreendida também na relação trinitária, ali está envolvida a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A questão da teopatia, que seria a teologia do sofrimento de Deus, e a teologia do Holocausto, que é uma teologia também bastante contemporânea. 2 obras assim que vão iluminar toda a pesquisa é a obra O Deus Crucificado, de Moltmann,
e também Thomas Ali, que não somente essa obra Toque as Feridas, mas outras obras dele que fala também sobre a questão do sofrimento humano e sofrimento divino. A teologia da cruz, a partir de Moltmann principalmente, concentra em ótica trinitária o pensamento teológico na paixão do Filho de Deus e no sofrimento de Deus. A teopatia, ou chamada teologia da paixão de Deus. A teologia da cruz não oferece uma reflexão soteriológica, ou seja, aqui não está em jogo a questão da salvação dada, alcançada por Cristo na cruz. O tema aqui não é a soteriologia, mas é uma reflexão teopática, ou seja, sobre o sofrimento de Deus e em Deus. Para Moltmann, retomar a teologia da cruz implica ir além dos limites da doutrina de salvação, ou seja, da soteriologia, e perguntar pela revolução vindoura no conceito de Deus. Quem é Deus? Na cruz do Cristo abandonado por Deus. Então, aqui a pergunta é sobre o ser de Deus, o Deus que se revela principalmente na paixão do seu Filho. Né? Ali a Trindade toda, na verdade, ela se manifesta e se revela na paixão de Cristo. E eu busco usar principalmente o método de Moltmann. Esse método ele já usou lá na obra Teologia da Esperança, onde ele concentra o todo da teologia em um único enfoque. Na Teologia da Esperança, o enfoque é a própria esperança. E ele aplica novamente esse mesmo método em Deus crucificado, mas ele muda o enfoque. Passa a ser agora a cruz de Cristo e o sofrimento de Deus. Então, toda a teologia, ela é pensada e iluminada a partir da paixão de Cristo e do sofrimento de Deus. Então, Moltmann, é claro, ele é um teólogo reformado, ele trabalha também aspectos da Mariologia, mas não se aprofunda. Então, eu busco usar principalmente o seu método, né? A metodologia de Moltmann. E no segundo capítulo, então, eu vou aplicar, vou fazer esse diálogo, melhor dizendo, entre a teologia da cruz e a teologia marial. Então, o segundo capítulo são os fundamentos bíblicos teológicos da Mariologia da cruz. Se na teologia da cruz nós refletimos sobre a teopatia, na Mariologia da cruz, a mariopatia. Qual é a experiência de Maria, o significado para ela do sofrimento e da cruz na sua vida concreta? Maria é uma mulher também que passou pelo sofrimento. Então, aqui é um movimento ad intra, nesse segundo capítulo. Voltar-se para Maria e para a sua experiência de dor e de sofrimento. E o método usado aqui é o caminho paradoxal da cruz, o método histórico dialético. Esse método, que é trabalhado principalmente por Lutero, lá no seu comentário ao Magnífica, ao Cântico de Maria, ali Lutero ele vai dizer que Deus se revela principalmente no seu contrário. A revelação de Deus se dá no sofrimento, na paixão de Jesus. Então, é uma hermenêutica a partir de baixo, a experiência da kenosis, do esvaziamento, da humildade, é uma hermenêutica existencial. E aqui a gente conta principalmente com as contribuições também de Martinho Lutero. O pathos mariano, eu vou condensar, ele compendiar em 5 grandes dimensões. As dores de Maria estão unidas às dores do seu povo, então as lamentações da filha de Sião e aos sofrimentos dos Anauim. Depois, um segundo aspecto das dores de Maria, as angústias oriundas da tarefa de ter que realizar escolhas e renúncias no exercício da sua liberdade e do discipulado. Isso é bem trabalhado pelos evangelhos. Maria precisa fazer uma escolha, e essa escolha de fazer parte da família de Jesus. E aqui, o Evangelho de Lucas, de maneira bem particular, ele trabalha sobre o sinal da espada, né? A espada que remete ao discernimento, à escolha. E nessa segunda dimensão aqui, eu trago bastante a filosofia de Kierkegaard, né? Sobre a questão da angústia, da liberdade, da escolha. Depois, uma outra dimensão das dores de Maria,
os julgamentos, as rejeições sofridas devido às perseguições e às ameaças à vida de Jesus. Então, também é algo que perpassa a sua existência. Depois, a experiência da fuga e do exílio. E aqui também a gente trabalha aquela expressão do Papa Francisco, né, o exílio existencial. E por último, ponto culminante mais forte da Mariologia da Cruz é a paixão de Cristo. Então, aqui a experiência da perda e morte de Cristo na cruz. E no terceiro capítulo, o movimento é ad extra, ou seja, a solidariedade de Maria com os sofrimentos do mundo, Maria e as feridas do mundo. Aqui eu resgato um pouco a literatura brasileira, o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, que ele mostra, né, a face compassiva de Maria diante do sofrimento humano, e também a obra de Schopenhauer, né, que é um filósofo da compaixão. Ele trabalha muito a questão da compaixão. Então, nesse terceiro capítulo, a, a, a pesquisa apresenta particularidades da piedade mariana referentes à compaixão de Maria para com a humanidade sofredora. E, em seguida, as obras de misericórdia corporais que são apresentadas lá por Mateus, elas são interpretadas e relacionadas a textos bíblicos mariais, no intuito de mostrar o compromisso de Maria, Mãe de Misericórdia, com as feridas do mundo. Então, aqui eu faço um paralelo. Por exemplo, a obra de misericórdia de dar, né, pão a quem tem fome, remetendo ao Cântico de Maria, onde ela diz que Deus enche de bens os famintos, dar de beber a quem tem sede. Maria nas bodas de Caná, que apresenta a sede humana, eles não têm mais vinho. Então, eu faço um paralelo de todas as obras de misericórdia corporais, com uma leitura marial, e também trabalho, de uma maneira muito superficial, as obras de misericórdia espirituais. Então, seria basicamente isso, é uma pesquisa que está em construção ainda. Muito bom. Ô, Vinícius, você que é o mediador da nosso painel. Não, mas terminou, eu fiquei assim na dúvida se tinha terminado. Foi tão bom Terminou, que o Vinícius terminou. ficou É, assim, ô, Padre Wellington. Terminei. quero mais, Padre Wellington. Termina, Bom, fala mais. estamos em processo de construção ainda, né? Ai, poxa, isso é igual, faltou o capítulo final, gente. Parabéns, foi ótimo, tá? Então agora é a pesquisa da é, Irmã Luísa. Irmã Luísa vai falar para nós da sua pesquisa, a nossa decana, doutoranda, né? A doutoranda mais próxima, já ano que vem já apresenta a sua tese. Tá conseguindo visualizar? Sim. Sim. Sim, não está no modo apresentação, mas estamos conseguindo ver. Tá conseguindo ver? Eu coloquei no... Engraçado. Aqui embaixo. Então, eu coloquei para compartilhar e tentei colocar em tela inteira. Mas dá para vocês conseguem... Será que vai... Se passa? Consegue sim. Tá. Então, pessoal, a minha pesquisa ela vai abranger mais a Mariologia histórica. Ouvindo também os colegas, a gente brota de um objetivo para fazer, né, uma tese, algo que a gente com certeza ama, e quando a gente também ama o que a gente faz, também o trabalho brota. E para mim, sempre o trabalho com a juventude ficou uma marca, né, dentro da minha vocação, e também por eu pertencer a uma congregação mariana, nas Irmãs de Notre Dame, também conhecida por Irmãs de Nossa Senhora. Eu fui desafiada também dentro do doutorado a resgatar esta Mariologia que brota do título de Nossa Senhora, né? Como surgiu esse título? Então, esse percurso histórico de Maria, que também atingiu a própria fundação da minha instituição, e que, ao mesmo tempo, também é algo que é um título
tão conhecido e amado, a gente falar de Maria, geralmente se fala Nossa Senhora. Então, por isso que eu também acabei optando para fazer toda esta dimensão, né, de, de estudo, de aprofundamento, é, dela desde Nazaré até chegar a esse título de Nossa Senhora. Então, a tese tem esse princípio de responder, né, como que a Mariologia contemporânea ela consegue, né, superar essa redução a arquétipo que muitas vezes na história se confundiu, né, Maria não como mãe de Jesus, mas como um arquétipo, como uma grande deusa. Então, é uma questão, a Mariologia consegue superar essa redução ao arquétipo através da historicidade. E como que aquela moça simples do interior da Palestina, lá do século I, acabou se tornando o que veio a ser. Então, esse é um pouquinho o objetivo que eu vou trabalhar na tese, né? A questão. Deixa eu colocar mais para cá, tá? Então, examinar na história da Mariologia os títulos marianos, Com especialmente, né, de licença. Tu tá trocando os slides? Não está trocando? Você está passando? Não, não está passando, não. Só Não está tá passando? Não. Deixa eu vendo os fazer, 4 então. primeiros aqui. Eu acho que aqui, agora, Agora sim. acho que eu vou deixar entrando no modo assim, não sei porque não estou conseguindo. Então, o objetivo geral da pesquisa é examinar na história da Mariologia os títulos marianos, especialmente, claro, de Nossa Senhora, e com a ajuda da Mariologia contemporânea, com fundamento, claro, toda essa dimensão da exegese, especialmente da teologia bíblica, poder elaborar esse percurso de recuperação dessa Maria histórica, né, na lógica da encarnação do Verbo. Então, o meu primeiro capítulo vai brotando desta dimensão, claro, de toda a parte bíblica, e que, claro, é bibliográfica, tem um método histórico-crítico, também de algumas teólogas que têm a linguagem mais da uma hermenêutica feminista, para justamente trabalhar essa dimensão da mulher, de Maria mulher, essa análise também crítica literária de textos, que além da área da teologia, claro, especialmente o primeiro capítulo, agora no segundo, terminando, eu estou fechando algumas coisas no nível até da psicanálise, né, Jung, Carl Jung, a Elaine Jung também, a filha do Carl, ela tem elementos que compõem a parte tanto da psicanálise quanto da história, mas especialmente da mulher, do feminino, inclusive um livro que ela tem, né, a Maria, né, a imagem do feminino, e também da própria antropologia. E nessa literatura mariológica, eu vou também me aprofundando nesses grandes mariólogos, que na Mariana, especialmente, eu pude conhecer uns, assim, que me encantaram, né, profundamente. Então, trabalhar esses elementos históricos, socioculturais, teórico-conceituais e hermenêuticos. E vamos então aqui. Então, de Nazaré pode vir coisa boa, uma afirmação que eu vou fazendo primeiramente no capítulo, né, no primeiro, que é uma pergunta, é uma afirmação. E essa teologia contemporânea, agora para entrar já no capítulo 1, ela que trabalha-se especialmente da Marina Warner, da Elizabeth Johnson, a própria Mercedes Navarro Puerto, elas vão insistir muito na escrita em recuperar a Maria como Manauim, pobre, né, aberta à palavra, símbolo dos fiéis de Israel, e o próprio Richard Scalba, que compõe um dos livros, né, Maria de Nazaré, vai afirmar que Maria é a imagem viva dos Anauim. E Elizabeth X. Fiorenza vai colocar que Maria como essa representação das mulheres pobres da Galileia. O René Laurentin trabalha muito essa dinâmica da grandeza de Maria, reside em sua fé e nessa humildade dela, então lembrando ela como uma Anauim, né? E a partir disso, então, reconstruir as origens do cristianismo significa recuperar a memória e a herança da Maria histórica, e com ela o começo do discipulado cristão das mulheres, de todos, né, destacando o de Maria, mãe de Jesus. Então, aqui também dos livros que eu estou usando no primeiro é o Cotidiano de Maria de Nazaré, do Clodovis Boff, que com certeza vocês bastante conhecem.
Então, primeiramente, no capítulo 1, eu trabalho a Nazaré de Maria, dessa marginalidade em que vivia, né, o povo nazareno, e a própria eleição divina que acontece no meio de todo esse processo. Trabalhando, claro, Nazaré, especialmente nesses 3 autores, né, o Brown, o Gracia Paredes e o Joaquim Jeremias, que vão destacar Nazaré como essa cidade que foi marginal, tanto que um outro livro também, que é do Meyer, né, o John Meyer, vai trabalhar Jesus como judeu marginal, e nessa perspectiva de trabalhar que essa marginalidade que fazia parte, inclusive, desse povo do norte, né, ali de Israel, né, da Galileia, também vai viver essa reviravolta, né, com a vinda do Messias. Primeiramente, então, esse panorama histórico de Maria de Nazaré, essa pobre de Nazaré, esse um povo marginalizado, então, trazer todo esse contexto desse povo que vivia nessa mistura como um povo com povos pagãos, com um dialeto próprio, com sotaque tipicamente caipira, tanto até que identifico, mas então, você é de Nazaré, né, da Galileu. Em Jerusalém, né, a gente percebe, né, uma das passagens quando Pedro ele é questionado, né, antes da morte de Jesus por alguém, né, mas tu é discípulo dele, né, então a identificação com o sotaque. Os galileus desprezados pelos judeus da capital, considerados ignorantes e violadores da lei, porque, inclusive, na época, haviam esses grupos também que estavam revoltados com toda a dimensão do império, né, e que devo, na tese, colocar nesse primeiro momento. A Galileia, que faz parte desse povo colonizado pelo Império Romano, sob o reinado de Herodes Magno. Então, aqui, nesse ponto de vista, perdão, dessa situação de Maria como uma mulher judia, trabalho especialmente aqui trazendo presente um livro da Lina, que ela vai falar sobre a situação de discriminação das mulheres, inclusive o pouco acesso à escrita, à leitura, a não entrada em sinagogas, a restrição ao espaço privado da casa, a não entrada na sinagoga. Então, várias questões dessa posição da mulher e a própria origem familiar pobre de Maria e a sua condição feminina. E, inclusive, dessa parte da estrutura familiar, na época, as meninas se casavam e já faziam parte do clã, né, do esposo. Então, trabalho essa parte tanto da estrutura como também da própria fé do povo anauim. Ela, como uma eleita entre todas as mulheres, o termo taipenosis, né, que entra como no Magnífica, né, a humilhação. E aqui a gente percebe, eu vou trabalhar nessa parte, trabalhei, na verdade, escrevi, essa relação de Maria, que compreende também nas palavras da Torá esse acontecimento sobre a vida dela e resgata toda essa história, né, do povo que espera a realização da promessa. Então, ela partilha essa situação social de muitas mulheres da época. E nessa parte do primeiro, também vou entrar, claro, na Mariologia Bíblica, e Maria no Novo Testamento trabalha, então, desde a plenitude dos tempos até a mulher revestida de sol. Aqui trazendo o primeiro texto, que não tem o nome de Maria, mas que Paulo fala, né, Jesus, né, esse Deus, enviou seu filho nascido de uma mulher, né, então, sob a lei. Então, o primeiro texto, e com essa afirmação que Paulo vai estabelecer, em relação também à própria caminhada do Novo Testamento, dessa mulher que nela se cumpre o desígnio da encarnação. A partir disso, então, nós vamos percebendo que os evangelhos vão delineando essa figura, né, sob diversas perspectivas. O Evangelho de Marcos já trabalha mais, assim, 2 textos, praticamente só,
E o silêncio de Maria em Marcos não é uma ausência, mas espaço de amadurecimento da fé, expressão da pedagogia do discipulado. Inclusive, o Aristides Serra, né, que é um padre que é um mariólogo biblista, ele trabalha na Mariano, mas já está agora bem idoso, e ele vai dizendo também uma expressão, é uma Maria da estaca zero, né, que ele usa isso. Já o Alberto Valentini também é especialista nessa parte do Evangelho de Mateus. Ele vai trabalhar Maria como a Virgem Mãe do Emmanuel. Nela se realiza a história, né, essa encarnação, desse verbo que entra na história, através da fé de uma mulher comum, a imagem do Israel pobre e fiel. Então, cada evangelho a gente vai percebendo essa evolução da Mariologia, de não ter nome e vai evoluindo. Por exemplo, agora Lucas já é o de todos, né, o mais que mais fala, mais menciona Maria. E temos, claro, o Evangelho de Lucas e o próprio livro de Atos, especialmente o capítulo 1, versículo 14, que vai falar da presença dela na igreja nascente. Então, para Lucas, Maria é o coração da narrativa da infância e do ícone da fé. Ele vai também, claro, trabalhar o belo hino, né, do Magnífica, trabalha Maria como nessa dinâmica do discipulado, mas a mãe, a mulher da perseverança, e também ali, especialmente Atos, presente na igreja nascente, a mulher presença, né, ela, a perseverante. Aqui, Navarro Puerto vai trabalhar também nesse sentido de trabalhar a análise de Maria e o Magnífica, ela como essa primeira a mulher, né, que reconhece nessa realização do plano de Deus na vida dela. Então, ela expressa esse clamor dos pobres. É a voz teológica das Anauim de Israel. E João, nós já temos também a Maria como a mulher da aliança, e no livro do Apocalipse, claro, o João vai trabalhar Caná e o momento da cruz, e Apocalipse 12, Maria é identificada como uma mulher revestida de sol. A gente sabe que também, claro, tem a relação da igreja, da comunidade igreja, mas também Maria é olhada como essa mulher escatológica, essa imagem cósmica, eclesial, que integra a tradição da mãe messiânica e da igreja peregrina. E a Marina Warner trabalha a Maria como a mulher do cosmos redimido. Então, tá, esses autores que eu trabalho, especialmente na Mariologia Bíblica, nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo, então, já saindo de Nazaré, passando por toda essa parte do Novo Testamento, para entrar nessa expressão da realização do histórico feminino nos títulos dos primeiros séculos. Como que foi sendo essa construção, essa evolução dos títulos marianos, que primeiramente, desculpem, faltou a crase ali, vai ser a Maria. O culto mariano, ele vai nascendo, claro, depois dessa igreja primitiva, que vai também se organizando internamente no meio de perseguições, e sabemos que o primeiro culto não foi voltado a Maria, né, a mãe de Jesus, mas especialmente o culto aos mártires, e esse cuidado sempre que a igreja também teve para trazer Maria como essa mulher concreta, né, e não uma deusa. E, ao mesmo tempo, aqui Laurentin fala sobre esse testemunho dos padres da igreja, do Oriente, do Ocidente, dessa igreja que vai se constituindo e também desempenha esse papel decisivo para poder atribuir a Maria títulos que expressavam a sua função salvífica, ela como essa pessoa que contribuiu para o processo salvífico. E, ao mesmo tempo, essa dinâmica progressiva de reconhecer ela como uma mulher concreta de Nazaré, e também, ao mesmo tempo, essa interpretação teológica que começa a partir desse entendimento dela como participante desse mistério salvífico, nesse sentido também desse dado histórico dela, como essa mulher de Nazaré, mãe de Jesus, e, ao mesmo tempo, os dados teológicos que vão sendo construídos no meio disso, né? Os primeiros títulos que surgem, os primeiros dogmas também. Os primeiros títulos, então, que nós temos o Auxílio Christionorum,
Parthenos, Nova Eva, Theotokos, Regina Coeli e Domina Nostra, que é Nossa Senhora, que vão representar esse acúmulo devocional, ao mesmo tempo também, não acúmulo devocional, perdão, mas vai ser essa hermenêutica da caminhada de fé da igreja, que vai buscar em Maria realmente essa mediação privilegiada entre a humanidade e o mistério divino. O primeiro título devocional mariano, então, que a tese do Giuseppe Gnolfo vai afirmar, que é a auxiliadora dos cristãos, é Auxilium Christianorum, no século II. Esse é o primeiro título que surge, e especialmente então no Egito, na Síria, que começa a se expressar mais isso. Nós temos também a primeira oração chamada Subtum Praesidium, que também vem desse primeiro título, segundo Giuseppe Gnolfo. Então, nós temos aqui foi um livro que eu encontrei lá na Biblioteca da Mariano, que ele vai, então, afirmar isso, e Maria como essa intercessora junto ao Filho. Então, ela era evocada como o auxílio dos cristãos, né, auxiliadora. O segundo título, Parthenos, na Virgem, que é o primeiro título teológico, que a gente assim chama, que justamente é afirmado nos próprios evangelhos, e os padres da igreja, então, especialmente Santo Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, vem na virgindade de Maria o testemunho da fé encarnada. Então, ali tem uma obra do Adversus, porque vocês imaginam toda essa caminhada da igreja nos primeiros séculos, ela precisou combater muitas heresias, e uma heresia, inclusive, que houve na época, foi afirmar que Jesus não era filho de Deus, que ele tinha sido fruto de um estupro. Maria foi abusada, violentada por um soldado romano, e nasceu dessa relação aí. Então, os padres precisaram combater muitas heresias que surgiram, inclusive, então, o dogma da virgindade, né, ele vai sendo construído até se afirmar, então, mais tardiamente no concílio, né, de Calcedônia. Então, aqui nós vamos também vendo o outro título, que é a Nova Eva, também o século II, III, que já é um título tipológico e soteriológico, que faz a relação, inclusive, então, de Maria, né, e Eva, a Virgem que foi obediente, Eva, a desobediente. Então, mas ao mesmo tempo, nós vamos percebendo muitas teólogas que criticam esse título, né? Então, eu trago apresentar algumas análises, claro, dos textos dos padres que vão afirmando isso, mas também as críticas que houveram, inclusive na melodia contemporânea. A Theotokos, que é a mãe de Deus, né, do século V, que é o primeiro título dogmático que a gente tem, né, então, no Concílio de Éfeso, em 431. Então, Maria como aquela que gera a Deus, né, Theotokos, mãe de Deus. Então, esse título aqui, especialmente Cirilo de Alexandria, ele defendeu como expressão da fé da igreja primitiva. Então, Maria, ela foi muito já cedo chamada como mãe de Jesus, mas mãe de Deus foi depois, então, com o tempo, com o século sendo, assim, afirmado cada vez mais. Rainha do Céu, né, Rainha Coeli, é no século VI, que também é um título devocional e litúrgico, e que, especialmente ali no século VI, se começou a aclamar Maria como rainha, e a liturgia latina traduzia como Rainha do Céu, né, Regina Coeli. Especialmente os padres da igreja, o Ambrósio de Leão, Efrem, o Sírio, né, são os primeiros a chamar Maria de Rainha. E por fim, então, Nossa Senhora, né, chamada Domina Nostra, Notre Dame, né, na França, e Madonna na Itália. Então, do século VI até o século X, então foi se constituindo muito fortemente esse título, né, Nossa Senhora, que especialmente na Idade Média ele foi afirmado. Então, esse florescimento das catedrais, das igrejas dedicadas a Maria, né, especialmente na França, né, a igreja de Notre-Dame, Chartres, a própria Paris e outros espaços vão também fazendo com que essa piedade mariana do povo cristão vá florescendo e justamente brota dessa teologia monástica e da piedade popular, que a piedade popular também sempre perpassou e ajudou. Eu acredito, assim, que eu afirmo que os títulos foram salvaguardando muito também esta Maria
que tem a sua historicidade. E o São João Damasceno praticamente é os padres da igreja que fecha, né, essa dimensão dos padres da igreja. Ele vai citar esse nome, né, Nossa Senhora, na homilia da Dormição. Então, para fechar o terceiro capítulo, que eu ainda vou agora trabalhar, Nossa Senhora é um título que atravessa a história da igreja e a piedade popular. Então, aqui a ideia é trabalhar mais uma Mariologia social, e como Nossa Senhora, o título tem esse impacto social na devoção mariana, né? Como que esse título na perpassa, o culto mariano, as Nossas Senhoras, nas muitas lutas do povo, especialmente aqui trabalhar o documento Mariales Cultos, o Clodovis Boff, né, o livro Mariologia Social, ele tem muitos elementos assim muito bons para trabalhar, e também livros do Stefano de Fiores e do René Laurentin tem muitos elementos para trabalhar toda essa dimensão do culto mariano na história, especialmente o título de Nossa Senhora. E por fim, então, eu vou fechar trabalhando as Irmãs de Notre Dame, uma congregação nascida com o título e a proteção da Nossa Senhora. E aqui, claro, eu coloquei mais subtítulos, tem subtítulos de todos, só que eu tentei fazer a maior síntese possível, porque é muito conteúdo para o tempo que tem. Então, seria um pouco isso, né? E fecho com uma frase da nossa mãe espiritual, né, irmã Cíntia, Santa Júlia. Para nós, irmãs de Notre Dame, Nossa Senhora, Maria, modelo de escuta da palavra de Deus e de resposta ao chamado diário do Senhor. Então, seria um pouco isso que eu queria partilhar com vocês, do muito que tem. Muito bem, irmão Luiz, eu agradeço demais. Nossa decana, doutoranda. Tivemos uma palhinha do que vai ser a sua defesa em março do ano que vem. Nós teremos a alegria de poder compartilhar esse momento contigo. Tá? E agora, para fechar esse laboratório de Mariologia, vocês já viram que o laboratório tem de tudo, né? Então, vamos fechar com a Poliana, que é do Maranhão, né? E ela é uma pesquisadora, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Porque a vi como aluna na Mariologia e ela agora é mestra e ela tem muito a contribuir para a Mariologia. Então, vou deixar que ela se apresente, e ela também nos abrilhante aí com a sua comunicação da sua pesquisa. Fica à vontade, minha amiga. Seu áudio, Tá Poliana. com o microfone fechado, pode. Eu tô tentando descobrir como é que eu mexo e faço aqui ao mesmo tempo. Bom, vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim, É bom que vocês falem, porque como eu não sei mexer, eu não sei olhar as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, a minha pesquisa, ela é um pouco não, ela é sobre, não sei se está no modo apresentação, não tá, né? não está no modo apresentação, mas a gente consegue ver você passando os slides. É que tem uns que eu vou ler que estão bem pequenininho. Vamos lá. Ui, minha Nossa Senhora. Olha, já ficou aqui no meio, eu já não sei como é que eu faço. Ok, estou compartilhando a tela, ok. Bom, eu acho que eu vou tirar desse modo apresentação. Só um minuto, gente. Me desculpem, é porque eu estou aprendendo a mexer nesse negócio que me morde toda hora. Vamos lá. Eu vou falar, não vou falar sobre diálogo interreligioso, vou só falar sobre um pouco sobre a minha pesquisa sobre Maria nas religiões afro, mais precisamente na Umbanda, né?
na Umbanda de Imperatriz. Por que que eu estou falando Umbanda de Imperatriz? É Umbanda Terecô, que é um pouco diferente da Umbanda sulista, né? De quando ela foi formada e fundada lá a partir do mito fundador de Zélio Fernandinho de Moraes. Então, a minha pesquisa, ela situa, o Vinícius já me apresentou, por isso eu não falei meu nome, sou poliana, sou casada, tenho 2 filhos, o José Bernardo e o Luiz Maria, e atualmente eu estou doutorando em antropologia aqui pelo PPGSA, na Federal do Pará. Bom, aqui também, essa pesquisa ela começa desde a minha iniciação científica, ainda na minha segunda graduação, que é sociologia, né? Na teologia, eu estudei sobre a Mariologia de Lutero, por isso, quando o Padre Wellington falou, eu logo associei sobre a teologia da cruz de Lutero. Porque eu passei por ela um pouco nesse processo do TCC, mas na sociologia, ainda no PIBIC, que é aluno de iniciação científica, eu estudei um comparativo entre a Assembleia de Deus, protestantismo, na verdade, catolicismo e religiões afro na minha cidade, né? E na pós-graduação em Mariologia, eu fiz um estudo comparativo sobre não é nem bem comparativo, né? Mas é para compreender o significado da tenda, porque chama tenda, né? Onde eu situei a minha pós-graduação nessa Mariologia de Fronteira, que é Maria, a tenda na tenda, na verdade, a tenda na tenda, né? Compreendendo o significado da tenda, no significado bíblico, teológico, Maria como a tenda, né? E a tenda, que é a tenda Nossa Senhora da Conceição, que é o lugar da pesquisa, da pesquisa etnográfica, né? Porque eu trabalho com etnografia desse escopo antropológico. E aí, então, dentro da pós-graduação em Mariologia, eu trabalhei essa perspectiva, Maria Tenda na Tenda, né? E depois, no mestrado em Sociologia, eu trabalhei sobre as representações de Maria para as mulheres dessa tenda, que é a tenda de Umbanda Nossa Senhora da Conceição. Como essas mulheres vivenciam, experienciam a devoção à Nossa Senhora, como que Nossa Senhora aparece ali também no culto, né? Como Nossa Senhora aparece nos ritos, na cosmologia do terreiro e etc. Tanto naquilo que eles celebram, que eles fazem, que eles dizem sobre aquilo que fazem. É um pouco confuso esse significado de representação em sociologia, mas é um pouco isso. Então, eu estudei mulheres mais focado em gênero, raça e Nossa Senhora. Estudei com mulheres negras, né, sobre essa experiência com Nossa Senhora, mulheres negras periféricas de terreiro, e é um pouco isso. E aí, o que eu vou trazer agora, falando um pouco assim rapidamente sobre aquilo que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado e um pouco sobre a experiência e a fala de algumas mulheres, né, porque não dá para trazer todas, é, sobre Nossa Senhora, para elas quem é Nossa Senhora e o que elas aprendem a partir dessa experiência com Nossa Senhora e etc. É um pouco, então eu trouxe um pouco do percurso histórico das religiões afro, porque eu pensei, dentro desse trabalho aqui, primeiro, como que eu comecei a pesquisar sobre as religiões afro, né, e Imperatriz. Ai, meu Deus do céu, Vinícius, eu não estou vendo nada, tu vai me dizendo meu tempo. E eu comecei a pesquisar, assim, a partir da experiência com meu pai. Meu pai, ele era um bandista, né, e eu cresci, eu nasci praticamente com essa experiência das religiões afro, só que depois eu fui ser protestante da Assembleia de Deus, quando meus pais se separaram, eu fui para outra cidade, eu fui protestante da Assembleia de Deus, e por isso meu interesse também em pesquisar sobre Maria, é, na perspectiva protestante, né? E aí eu fui para Lutero,
E depois dessa experiência, eu de ser protestante, eu virei católica por uma série de experiências com Nossa Senhora. Alguns títulos de Nossa Senhora eu nem conhecia, fui conhecendo através de sonhos, enfim, experiências que só Nossa Senhora para fazer. Então, a partir dessas experiências profundas com Nossa Senhora, eu me tornei católica, né, numa uma cidade perto de onde eu moro atualmente. E aí, a partir desse percurso, e também quando eu entro numa linha, não sei se eu, Padre Tiago, e aí depois eu entro numa linha mais carismática, eu não estou falando mal de ninguém, e também quando eu estou apresentando Maria nas religiões afro, não estou fazendo apologia à religião, e né, é importante porque assim, a gente às vezes está falando sobre um assunto que é delicado, e as pessoas podem pensar assim, né, ela está defendendo isso, ela está defendendo aquilo. Pesquisa é pesquisa, nós não atribuímos juízo de valor àquilo que nós estamos pesquisando, né? Senão foge do nosso objeto de pesquisa, né? Pelo menos nas ciências sociais. Então, a partir dessa linha em que eu entro, eu passei por vários rituais e eu comecei a odiar o meu pai por causa disso, porque ele era um bandista, então para mim ele era do Satanás e tal, desculpa a expressão bem forte. E aí eu passei a repudiar meu pai. Então, a partir de que eu entro na sociologia, eu começo a ter contato com várias teorias e passei pela teologia. Eu digo que a teologia ela passou por dentro de mim, me rasgou e me suturou ao mesmo tempo. Então, eu não conversaria com um protestante, né? E eu estudei com pastor. E aí depois a gente conversava, trocava figurinhas assim. E eu falava, jamais eu sentaria com um pastor, né? Porque para mim, aquilo, eu ficava extremamente. Eu fui protestante da Assembleia de Deus, mas quando eu virei católica, eu não conversaria com protestante. Então, assim, eu fiquei num lugar muito assim. Eu não sei o nome que eu digo. E aí, a partir desse contato com algumas teorias, eu pensei, nossa, as pessoas elas têm o direito de existir tanto quanto eu, e eu tenho que dar o meu testemunho para que o meu testemunho possa é, ser algo para essas pessoas e que eu não tenho que desrespeitar ninguém, né? O meu testemunho que tem que falar mais alto. Então, eu comecei a pensar sobre essas questões e aí aconteceu algo bem peculiar para que eu decidisse, porque eu estava pesquisando, que é um outro tema que eu pesquiso dentro da teologia, que é sobre os escravos de Maria. Eu queria compreender a identidade pelo viés sociológico e não, fiquei na religião afro-brasileira por causa de algo bem místico que aconteceu também no dia que eu decidi, mas não dá para contar agora. Beleza. Então, a partir disso, eu começo a pesquisar no mestrado, mais especificamente sobre Nossa Senhora na Umbanda de Imperatriz. E aí, quando eu começo a pesquisar, o meu pai volta a morar comigo, que a outra família abandonou ele. E aí eu começo a cuidar dele e tudo mais. No meio do caminho, meu pai morreu. Eu também tive uma experiência muito profunda com Nossa Senhora e meu pai no hospital, que não sei, em algum outro momento eu posso contar, a partir também dessa pesquisa e dessa experiência com Nossa Senhora. E então foi aí que eu começo a pesquisar as religiões afro, né? E eu faço esse percurso, já passou não sei quanto mil tempo, esse percurso histórico, porque eu fico pensando, quando as pessoas veem Maria e as religiões afro, elas ficam pensando como que é isso, né? Então, esse percurso histórico é mais para aquelas pessoas que quando chegam, assim como eu, na religião, tendo um percurso histórico, tiram essas capas do preconceito, né? Um pouco de consciência histórica nos dá uma abertura de mente para compreender o processo de maneira muito mais clara, né? E eu falo do sincretismo, que também está dentro desse processo histórico, né, das religiões afro,
desde o processo escravocrata, em que as religiões afro, elas se compõem no Brasil a partir do tráfico de escravos, né, do tráfico escravocrata e da imposição da religião oficial, que era a religião católica, e aí o sincretismo como forma de resistência dentro de toda essa estrutura, né, que se impõe sobre essas religiões, essas pessoas que eram traficadas, que eram escravizadas, enfim, todo tipo de sofrimento que acredito que muita gente sabe. E a partir disso, vem o sincretismo que associa a algumas entidades com santos e santos da Igreja Católica, e entre a mais é Nossa Senhora, né? E aí, então, esse sincretismo como forma de existência, porque é uma maneira de continuar vivo, cultura, forma de crer, forma de cultuar de um povo que é arrancado de um lugar e jogado em outro de maneiras subhumanas. Então, eu coloco as religiões afro-imperatriz, Imperatriz Maranhão, é uma cidade que fica no sul do Maranhão, e só que Imperatriz é predominante a religião o terecô, não é um bando e terecô que é um pouco misturado. Não tem nenhum terreiro que seja candomblé, né? Exatamente candomblé, mas é predominante um bando e terecô. O terecô são mais as religiões dos encantados, né? E encantados são, segundo a crença dessa religião, são seres espirituais que em um momento, às vezes trágico da vida, se transportaram para uma dimensão espiritual sem passar pela experiência da morte. Então, eles se encantaram. E aí eles voltam para fazer, para instruir as pessoas, enfim, etc. Que agora é a minha pesquisa de doutorado, que eu estou pesquisando mais Maria nesse mundo dos encantados, que é uma família de encantados, que é a família Légua Bujibuá Ferreira da Trindade, Ferreira da Santíssima Juliana, Trindade, que é a mãe. só poder te ajudar, tá? Que eu só pedi para te ajudar. Tem mais 10 minutos, tá? Tá bom, beleza. Obrigada, Vinícius. Então, a partir disso, a partir dessa religião, é a maior família de encantados do Terecô. O Terecô é uma religião que chamamos afro-maranhense, porque ela nasce em Codó, no Maranhão, por uma rota escravocrata própria, né, de escravos, e aí lá ela se estabiliza. E aí, depois eu trago, e aí eu falo um pouco sobre esse processo histórico, que eu já falei um pouco para vocês, eu vou passar. E a Umbanda, aí eu falo um pouco da Umbanda, né, que adota os calendários litúrgicos da igreja, né? Por exemplo, lá no terreiro, a principal do terreiro que eu pesquisei no mestrado e na pós-graduação, a principal festa é a festa de Nossa Senhora, dia 2 de fevereiro, que é Nossa Senhora dos navegantes, né? E também, isso. E também Nossa Senhora dos Navegantes, São Pedro, que é dia 29 de junho, Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. E dia 27 de setembro, que é Cosme e Damião. Então, o sincretismo com forma de Você resistência, eu está já falei. passando os slides, ô Poliana? Eu tô, gente, vocês não estão vendo, não. Não. Não tá, Deus não. é mais, Deus é mais. Será que agora já tá? Agora estamos vendo você passar. Agora eu vou ter que deixar assim, é o jeito, porque vou contra o Murad agora, só Maria passando na frente. Só Maria passando na frente. Eita, Murad. Então, aí eu falei um pouco, né, sobre o calendário que a Umbanda adota e trouxe o exemplo do terreiro que eu pesquisei. E aí eu falava um pouco sobre o significado da tenda também. Imperatriz tem mais ou menos esse 20 terreiros aqui está desatualizado. O Imperatriz tem por volta de 30 a mais terreiros, porque estão catalogando ainda sobre isso. Estão catalogando. Não existe uma
enfim, um catálogo é, sobre os terreiros, né? E aí, quando Zélio Fernandinho de Moraes, dentro do mito fundador da Umbanda, a gente fala mito fundador porque é aquilo que se conta de como nasceu a Umbanda, não é exatamente certo o dia e a hora, né? Já existia essa religião antes, e aí, mas enfim, quem dá esse passo de tornar ela extremamente divulgada é Zélio Fernandinho de Moraes, em 1908, em um 15 de novembro, é, aqui mais ou menos um mês, né? Ele recebe, então, uma entidade chamada Caboclo das Sete Cruzilhadas, que, na verdade, é o, o Frei Gabriel Malagrida, é um padre Gabriel Malagrida, né? Que é um missionário que foi queimado no processo de Inquisição, que um padre da minha diocese até pesquisou sobre ele lá na Gregoriana, né, sobre a história da igreja, esse processo evangelizador do Gabriel Malagrida. Então, Zé Fernandes de Moraes recebe essa entidade, e aí a primeira tenda de Umbanda que ele funda é a tenda de Umbanda, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. E aí tem todo um processo histórico de perseguição, por que que chama espírita, que não dá para explicar. E aí ele chama essa Nossa Senhora da Piedade. Por quê? Porque ele fala assim: assim como na imagem da santa, Maria ampara o filho em seus braços. Viu, Padre Wellington, a imagem da cruz? A tenda seria o amparo para todos que a ela recorressem. Então, ele faz essa associação da tenda e da religião como esse lugar que acolhe aqueles que são feridos. E aí, a base da religião mesmo é a caridade, né? A base, a moral, da religião é a caridade, que é acolher todos aqueles, independente de sexo, de onde esteja, se esteja com fome ou não, o terreiro ele sempre tem que ser aberto para receber todo esse tipo de pessoa. E aí eu trago um número de embarcações que vieram dos navios negreiros, né, que tinham o nome de Nossa Senhora, de 1.554 citações, é, são 300, Nossa Senhora da Conceição 324 vezes citada, Nossa Senhora do Rosário 105 vezes, Nossa Senhora do Carmo 98, enfim, o maior número eram de títulos de Nossa Senhora absurdamente citados, os navios negreiros que vinham, que transportavam os escravos, né, para cá. Então os negros iam ouvindo, já acabou meu tempo. Os negros iam ouvindo essas invocações marianas que eram feitas pela religião oficial, pelos missionários, pelos padres, e já invocava esses títulos de Nossa Senhora também para defender eles contra os próprios, aquelas pessoas que machucavam eles, né, que oprimiam eles também nesse processo, né, contra o colonizador. Então já citavam. E aí tem ponto de Preto Velho que canta sobre isso, né, que os Preto Velhos diz que essas entidades mais velhas que vieram nesses navios negreiros no tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava para Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Então, eles cantavam para Nossa Senhora, rezavam para Nossa Senhora. Aí eu trago algumas imagens de Nossa Senhora no terreiro, esse é um altar principal do terreiro. Aqui, Nossa Senhora é o andor de rosas quando ela chega da procissão. Né, eles fazem procissão com Nossa Senhora nas ruas, cantam para Nossa Senhora, faz o texto contemplado, a ladainha é rezada também, cantada em latim. Enfim, aqui é a Gruta de Nossa Senhora Aparecida também, o texto rezado. Quando chega, se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora e canta: se ajoelha, devoto, vem beija Maria, nossa protetora, nossa luz e guia. Então, Nossa Senhora está presente nas guias, também nas roupas, nos objetos, né? Nossa Senhora está presente. Então, quando eu pergunto para algumas pessoas, perguntava para alguma dessas mulheres, e eu quero fechar por último com um relato de uma entidade, que é um desses encantados que eu estou pesquisando agora sobre Nossa Senhora. Uma dessas mulheres fala: quem é Nossa Senhora para você? Ela é tudo para mim, ela. Na hora que eu mais preciso, e assim, na hora que eu estou mais aperreada, eu preciso dela, ela está lá, não tem? Ela é uma santa que ajuda muito. Me apego muito com ela, eu. Me apego com ela demais, Nossa Senhora da Conceição. Ela é tudo, 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 tudo de bom para mim, ela é. Aqui são codinomes para não, por causa do código de ética, né? E aí eu coloquei assim na dissertação e eu trago isso, que é o capítulo 4 da minha dissertação de mestrado, né?
ao longo de 207 páginas, esse é o último capítulo. Aí ela fala: eu me apego com ela na hora que eu preciso e na hora que eu não preciso. Na hora que eu vou para a Umbanda também, na hora que eu vou fazer minha oração, eu rezo o meu texto, eu ofereço para ela. Sempre que eu vou fazer, rezar o meu texto, eu ofereço para ela. Na hora que eu vou entrar para dentro do tambor, também eu me apego com ela. Qualquer coisa que eu faça, eu me apego com ela, com Nossa Senhora da Conceição, porque é uma casa que eu participo, que atende a Nossa Senhora da Conceição, que é nossa mãe. Para a dona Jarina também, que é nossa mãe, que é a entidade, né? Então ela vai citando Nossa Senhora dentro dessa. Eu aprendi muita coisa com Nossa Senhora, ela vai dizer. Aprendi tudo, aprendi a ser mais humilde, que eu era muito agressiva, eu era agressiva demais. E a minha madrinha também me ajudou. Aprendi a ser humilde, aprendi a me amar, que eu não me amava também, né? Eu não me amava. Aprendi a me amar. Na separação do meu ex-marido, eu sofri muito. Assim, eu sofri bastante, porque ela relata em outros espaços que eu conto um pouco sobre a experiência dessas mulheres agressão, muita agressão física, né? Apanhava muito. Eu peguei com ela, com Nossa Senhora da Conceição. E uma coisa que eu não sabia era me amar. Eu não sabia, aí eu aprendi muita coisa com Nossa Senhora da Conceição. Aprendi a rezar também, que eu não sabia rezar. A minha madrinha Meire me ensinou também a rezar, que eu não sabia de jeito nenhum, não sabia puxar nem um Pai Nosso. O texto eu não sabia. É uma santa maravilhosa, é uma santa assim que está presente na nossa vida direto. E é isso que eu tenho a dizer. Tem mais coisa, o negócio é que eu não sei dizer e me expressar. Aí, eu não sei que meu tempo está acabando, mas eu estou acabando também, Vinícius. Ela fala, eu, para mim, Nossa Senhora da Conceição, hoje é outra pessoa, são vários relatos. Para mim, Nossa Senhora da Conceição é mais uma mãe que é escolhida por Deus. Essa colocação eu tenho na minha cabeça, que foi Deus que colocou Nossa Senhora, assim. Porque Deus, que tipo, como é que eu posso dizer? Deu esse lugar. Igual assim, todo mundo tem vários, supor uma formação, né? Você é médico, outro já é tal coisa, e Deus escolheu aquela pessoa para ser Nossa Senhora da Conceição. Então, eu acredito e falo e tenho fé nisso, entendeu? Essa é uma verdade que eu tenho na minha cabeça, porque um exemplo, quando eu fui crente lá na Igreja dos Crentes, eles dizem que eles falam, porque eles falam mal de Maria, né, mãe de Jesus. E eu não era a favor, e muitas vezes eu batia de frente com o pastor, entendeu? Porque eles falam assim: queima o sangue de Maria para não gastar o de Jesus. Eu achava isso uma falta de respeito, porque se não tivesse Maria, Jesus não tinha vindo, e foi Deus que escolheu. Então, particularmente, eu entendo que as pessoas estão com falta de respeito, né? E voltando lá com a pergunta, é isso, uma pessoa que Deus escolheu, uma santa que Deus escolheu, que a gente tem fé e que segue, confia nela, é uma pessoa, um santo, eu sigo com fé nela. Aí tem outra. Poliana, o tempo já estourou. Ai, meu Mas não Deus. precisa chorar. Me dá só mais 2 minutos, peraí, que eu vou só ler esse aqui, eu vou pro último e fecho. Não, eu vou, é porque esse aqui é muito importante. Não, eu vou passar para esse. Que Nossa Senhora é uma mãe protetora. Quando a gente está aperreada, a gente pede para ela. E se a gente pedir para ela com fé, ela protege a gente, ela protege a gente de muita coisa. Ela protege, ela é mãe. E quando eu estou aperreada assim, eu peço é para ela me ajudar também, porque ela é mãe. Então, essa mãe é mãe de 5, essa mulher é mãe de 5 filhos e é viúva, o marido dela morreu e ela trabalha fazendo serviços gerais. Então, ela fala, quando eu estou aperreada, eu peço para ela, porque ela me entende, que ela também é mãe, entendeu? Aqui não dá para ler, aqui são ladainhas que fica no altar, que é cantada, música pelas estradas da vida, que é cantada no terreiro. Então, esse aqui é o final do relato do seu Valentino Légua, Benedito Légua. Não. Hum. Nossa Senhora, minha filha, a informação não é. Aqui eu coloquei na pressa, não é o seu Benedito Légua. É o seu Valentino Légua quem me falou sobre isso. Nossa Senhora, minha filha, é o ser mais bendito que existe. Não tem espírito de luz ou espírito sem luz que não respeite Nossa Senhora, independente de qualquer coisa. Não tem um ser, não tem um encantado, não tem egum, não tem quiumba, que são categorias de espíritos zombateiros e etc. Não dá para explicar agora. Não tem egum, não tem quiumba, não tem exu, não tem pombogira, não tem vodum,
que não respeite Nossa Senhora, até os orixás, porque orixá é os encantados que estão acima na hierarquia, né, espiritual do terreiro. Orixá, que quando está na presença de Nossa Senhora, não faz reverência para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora ela é um ser mais puro que existe. Então, um pouco isso, eu trago essa rusquinha para fechar, né? Não haverá paz entre as nações se não existir paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões se não existir diálogo entre as religiões. Não haverá diálogo entre as religiões se não existir padrões éticos globais. Nosso planeta não irá sobreviver se não houver um ethos global, uma ética para o mundo inteiro. Então, um pouco isso, eu agradeço a paciência de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece essa visão transversal, né, do nosso laboratório, Eu não sei como é que eu faço para terminar você de apresentar. da sociologia, e aí os teólogos que se virem para poder explicar. É isso, a sociologia arruma o problema e nós, teólogos, temos que arrumar as soluções, né? Gente, temos 4 minutinhos aí para fecharmos, né? Então, assim, foi só um leque das pesquisas que estão em andamento do laboratório. O laboratório está aberto para as pessoas podem participar dele com pesquisas. E nós vamos, não terminou ainda, tá? A Poliana vai providenciar a lista de presença para colocar aqui agora no nosso chat. A E gente vai. nós já temos ainda duas é, apresentações, né? Nós temos 2 comunicações às 20 horas, imperdível. Uma é da Célia Soares, lá da PUC São Paulo, e a outra da Eliara Marli, do nosso PPG de Teologia, e as duas estão muito relacionadas, que uma vai falar sobre sinodalidade e a outra vai falar do rosto marial. Então, assim, não percam, às 20 horas a gente vai retornar com essas 2 comunicações para fechar o nosso simpósio internacional de Mariologia.